Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Alexandre Costa e Silva, eu sou psicoterapeuta especializado em autistas adultos. E hoje, graças à provocação da Ana Karine Magalhães, eu vou falar de hipnose como um recurso terapêutico na psicoterapia cognitiva de adultos autistas. Então, primeiro a gente tem que saber o que é hipnose e o que é hipnose terapêutica. A hipnose é uma técnica de aumento de foco, indução do aumento de foco de concentração. Como fenômeno natural, ela está presente no nosso cotidiano. Toda vida que você está assistindo uma série num serviço qualquer de streaming, você é apresentado a um gancho no final de cada episódio. Esse gancho, ele se destina a manter você assistindo a série, seja imediatamente, como quando você passa horas maratonando aquela série que você gosta, quanto você ficar louco de vontade de chegar à próxima semana e aí você assistir o próximo episódio da série que você gosta. Os dois fenômenos são fenômenos de captura de atenção e esses fenômenos são da mesma classe do fenômeno hipnótico. Hipnose é apenas uma instrumentalização do hiperfoco. Independente de você ser autista ou não, seu foco de atenção varia enormemente ao longo do dia, de acordo com seus interesses, de acordo com as suas necessidades. Parte desse foco de atenção é direcionado de maneira automática e a outra parte você direciona voluntariamente, como quando você diz, eu vou entender esse texto para eu fazer tal prova. Quando você faz isso, essa atitude, eu vou me concentrar sobre um assunto para entendê-lo e aí depois demonstrar que eu entendi. Essa atividade é a atividade que gasta mais energia no corpo humano. Então, durante a hipnose, acontece uma redução na atividade cerebral naquelas regiões responsáveis por análise crítica e julgamento. Essa região do lobo pré-frontal. Ele começa a funcionar de maneira mais lenta, de modo que o cérebro automático, ou o que a gente chama de inconsciente, assume o comando e fica mais acessível. São áreas do cérebro que estão associadas à imaginação, à sugestibilidade, ao processamento emocional. Todas essas coisas são ativadas quando você está concentrado numa determinada coisa. Então, agora mesmo, você está rolando pelo Instagram e você parou nesse vídeo. Por algum motivo você parou nesse vídeo. Esse vídeo capturou você e aí você agora está ouvindo a minha voz. Você faz isso todos os dias quando você entra no Instagram, quando você entra no YouTube, quando você entra no TikTok. E você faz isso porque tem ganchos nos vídeos que seguram você, para você prestar atenção no que a pessoa no vídeo está te falando. Isso aí é uma classe de eventos hipnóticos. Então não se assuste, a hipnose faz parte da sua vida já. No entanto, a hipnose é um processo colaborativo. Nunca ele é 100% o controle do hipnotizador sobre você. Um hipnotizador é tão bom quanto ele encontra pessoas que se engajam com ele num relacionamento hipnótico. Então as pessoas precisam querer participar dessa relação. Hipnose, no fundo, é só comunicação. O terapeuta vai atuar como um guia, conduzindo a pessoa na direção de objetivos terapêuticos que já foram acordados previamente. Então não existe uma invasão do seu campo. E aí, por isso, é necessário a gente esclarecer alguns mitos sobre hipnose. Por exemplo, que a hipnose é um controle da mente. Embora seja usado para fazer isso, como parte de um esquema de controle da mente, hipnose não é controle da mente. E especialmente a hipnose terapêutica, ela é um estado de concentração e foco aumentado, mas você mantém seu livre-arbítrio. Se você notar aquele camarada que abusava de pacientes, aquele obstetra que foi preso recentemente, ele tentou usar hipnose com alguns pacientes. E todo mundo viu o quanto ele se deu mal. Por que ele se deu mal? Porque a paciente simplesmente ficou escutando as sugestões dele e colocou no depoimento dela. E agora ele está preso. Então veja, você não fica passivo como um cadáver nas mãos de um legista quando você é hipnotizado. Você precisa consentir e o sujeito tem que ir aonde ele combinou, porque se ele tentar te guiar numa direção que você não quer, imediatamente o seu cérebro te acorda, te tira daquele estado de transe e faz você simplesmente se desconcentrar daquilo que o cara quer que você faça e se focar na sua autodefesa. Tem milhões de anos de evolução preparando você para isso. O segundo mito é que a hipnose é perigosa e pode causar danos permanentes. Não, não é verdade. A não ser que você assistir uma série ruim, por exemplo, pudesse te causar danos permanentes. Te causa talvez uma perda de tempo monumental, mas você esquece da série e daqui a pouco alguém te diz, você assistiu tal coisa? E você fala, não, mas aí quando você começa a olhar o plot,
O resumo, você diz, eu já vi isso aqui em algum lugar. Eu já vi essa série. E aquela não te marcou e você esqueceu. Então, tempo você perde só porque está respirando, né? Importante é você aproveitar bem esse tempo. Outro mito é que só pessoas fracas podem ser hipnotizadas, pessoas com a mente fraca ou fracas de espírito. Gente, suscetibilidade é uma palavra muito parcial para definir o talento ou a capacidade ou predisposição ao transe. Existem pessoas que dizem que transe é um mito, que transe não existe, que hipnose envolve concentração e transe é uma outra palavra para uma concentração aumentada. Então, se tudo é hipnose, ou seja, se a gente, quando está se concentrando, está se hipnotizando, hipnose não existe. E eu sou completamente a favor dessa visão. Eu acho que não muda nada o fato de que concentração aumentada permite que você descubra lados seus que antes você não percebia, simplesmente porque você colocou o foco da sua atenção naquilo. Então a capacidade para ser hipnotizado está mais relacionada com fatores como habilidade de concentração, capacidade de imaginação, do que fraqueza mental, de forma nenhuma. Bons contadores de histórias, pessoas que imaginam vividamente, elas são perfeitamente capazes de ter um transe seguro, confortável e terapêutico. Outro mito é que a hipnose vai fazer com que você revele segredos confidenciais. Então você imagina que o terapeuta vai ali dizer palavras mágicas e de repente você se vê contando seus segredos mais íntimos de uma maneira que lhe prejudicaria. Ou para alguém que poderia lhe prejudicar, lhe hipnotizando sem você saber. Embora existam técnicas de hipnose disfarçada, e sim, nós estamos suscetíveis a isso, é perfeitamente possível ficar em guarda para se proteger dessas tentativas de roubar a nossa capacidade de tomar decisões. É importante ficar atento e confiar na pessoa que está conduzindo o processo. É claro que se você se entrega completamente, está num estado um pouco mais profundo, você se sente tentado, fica mais fácil, mas isso não é certo, até porque na hipnose terapêutica o objetivo não é fazer você dormir. Se você dormir, na verdade, a sugestão perde muito do impacto. Obviamente que se você dormir também, você fica vulnerável ao abuso físico. Então, essa não é a ideia. A ideia é você ficar acordado, mantendo controle sobre as informações que você compartilha e não ser compelido a revelar qualquer segredo ou informação confidencial contra a sua vontade. Qualquer tentativa do terapeuta em fazer isso vai esbarrar na sua autoproteção. E ele vai terminar na cadeia como o obstetra abusador que você viu no Fantástico. O outro mito é que a hipnose pode curar qualquer problema. Aí tem gente vendendo hipnose para mudar o seu DNA. Tem gente vendendo hipnose para você deslizar para um universo alternativo no qual você é rico. Não caia nessa. Hipnose não faz isso. Hipnose é um nome para instrumentalização do seu foco de atenção. Instrumentalização sistemática do seu foco de atenção, simplesmente para você tomar consciência de certos aspectos da sua vida que você poderia passar por eles rapidamente de sobrevoo. Enfim, ele não cura milagrosamente nada. Ele é apenas uma ferramenta para manejar sintomas como ansiedade, estresse, dor, mas nada além disso. Inclusive, na resolução ética que permite que um psicólogo utilize hipnose clínica, está escrito que nós não podemos forçar o paciente para além da sua capacidade, fazendo-o acreditar que ele, por exemplo, pode pegar um ferro mais pesado do que a estrutura física dele permite. Hipnose é usada, hipnose com visualização é muito usada em psicologia do esporte. Então você pode pegar e tentar induzir uma pessoa a pegar um peso, 3 vezes maior do que o próprio corpo, quando ela ainda não está fisicamente preparada para isso. Isso é antiético e um psicólogo não pode fazer sob pena de ser processado pela comissão de ética do Conselho de Psicologia. O outro mito é que a hipnose é uma forma de entretenimento e não tem aplicação terapêutica real. Bom, ela é uma forma de entretenimento. E se você notar, o sujeito fala com o público, pergunta, interage com o público, pede para as pessoas levantarem a mão se elas sentiram isso ou aquilo, e ele seleciona precisamente aquelas pessoas que levantaram a mão, porque são as pessoas mais crédulas e que sentiram os efeitos de uma indução psicológica inicial. Portanto, o hipnotista é tão bom quanto melhor ele for um recrutador de pessoas que têm talento para o transe. E por que não dizer suscetibilidade? Eu falei, suscetibilidade é uma palavra parcial,
mas ela ainda é útil quando se trata desses artistas de rua que ficam hipnotizando as pessoas e tudo mais. Mas não é esse tipo de hipnose que se utiliza na clínica. Existe muito mais consentimento informado na hipnose que se usa no espaço clínico. O último mito que eu vou explorar aqui é que a hipnose é uma espécie de estado de sono profundo ou inconsciência. Como eu falei há pouco, é possível sim induzir o sono com hipnose, mas quando você dorme, a hipnose se torna praticamente inútil. O sujeito não consegue controlar os seus sonhos a partir de fora, simplesmente sugerindo eles para você. Quando você dorme, você perde boa parte do seu contato com o ambiente. E embora essa sugestão seja marginal do que você sonha, a partir do que você está escutando, ela não é certa, ela é completamente ambígua e é o seu cérebro que assume o comando durante o sono e não qualquer hipnotizador externo. A hipnose ela é valiosa a partir de um determinado nível de atenuação do estado de vigília, mas se você dormir mesmo, ela se torna inútil. No próximo vídeo vou falar sobre a contextualização do uso de hipnose terapêutica na abordagem de adultos autistas. Então fique ligado que essa semana tem mais vídeo.